Olá, minha gente, boa tarde. Então, veja só, aqui nós vamos fazer a correção da atividade que foi postado ontem, né, de português. Muitos me enviaram para o e-mail e aqui eu estou fazendo a correção coletiva, porque vocês vão pegar o caderno de vocês em casa, vão analisarem, certo? Vão analisarem as questões. Essas questões estão sendo comentadas abaixo para que vocês possam refletir, explicar, por exemplo, você responde uma alternativa. Aí automaticamente você fica com aquela questão, e por que não essa? Então, essa explicação aqui tem dizendo por que não. Então, são questões de vestibulares que ajudam bastante vocês nessas regras que não são tão simples. Pode ser até simples, mas o que eu digo a vocês, precisa de muito treino para que a gente possa colocá-las em prática de maneira correta, certo? Então, a primeira questão da atividade era: elas providenciaram, no caso vocês iam preencher com mesmas, mesmo, né? Providenciaram os atestados que enviaram, aí a palavra anexo, se ela era variável ou não, as procurações como instrumento como instrumentos bastante, né? A palavra bastante, no caso você iria dizer também se era bastante ou bastantes. Ou seja, essa atividade, essa questão, vocês iriam marcar de acordo a letra A, B, C, D ou E, qual seriam dessas questões que encaixaria perfeitamente nessas lacunas. E a alternativa correta é a letra A, certo? Então, vocês podem observar que ficaria de que forma? Então, a letra A, vejam aí se vocês responderam no seu caderno. A letra A, elas mesmas, então mesmas tá flexionado, né? Tá feminino, plural. Elas mesmas providenciaram, então tá de acordo com o nome. Então, elas mesmas providenciaram os atestados, certo? Então, veja que está flexionado de acordo com o nome. Que enviaram anexos, então também anexos está flexionado, essa palavra anexos. Lembra daquela regrinha que a gente viu que se vier o termo em anexo, então ele é invariável, ele não vai mudar. Caso contrário, é flexionado. Então, anexos, então que enviaram anexos às procurações como instrumentos, aí ó, instrumentos bastantes procurações. Então, esse bastantes, que é da palavra bastante, também foi flexionado, tá no plural. Por quê? Porque ele não tem o valor de advérbio aqui, certo? Então, por isso que ele também foi flexionado. Então, observem que todas essas palavras, elas foram flexionadas. Então, a letra correta é a letra que vocês iriam marcar, a letra A. Abaixo temos as explicações dos termos. Então, a primeira aqui nós temos alternativa A, mesmas, anexo e bastantes. E aqui tem explicando. Mesmo, deve concordar com o nome a que se refere. Portanto, o correto é dizer elas mesmas. Outra explicação é o que acontece com a palavra anexo, que nesse caso concorda com quem? Com atestados. Atestados, anexos, e não vem, como eu disse a vocês, em anexo, que é o caso de ser invariável. Bastante deve concordar com o quê? Com instrumentos. Instrumentos bastantes. Lembrando que bastante somente não varia quando ele é o quê? Advérbio. E aqui nós temos um exemplo. O exemplo, quando tem o sentido de advérbio. Eles estudam bastante. Então, bastante aqui tem o sentido de intensidade. Por isso que é uma função de advérbio e não flexiona. Continua do mesmo jeito a palavra, bastante. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra A, observando que todos foram flexionados. A segunda questão, né, vocês iriam ver, o comando da questão é: tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale a opção
em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos colados entre parênteses. Então, veja só. O que é que quer dizer? Para vocês entenderem bem. Vocês iriam escolher uma dessas alternativas, observando o quê? Que o que está, as palavras que estão entre parênteses, apenas uma delas é que cabe nesses espaços. Se as duas palavras forem aceitas, então a alternativa não é de acordo com o que está pedindo na pergunta, certo? Então, você só vai assinalar a única alternativa em que, das opções que existem, que há, aliás, só é aceita um tipo. Então, se for por essa lógica, a resposta correta, a alternativa, é a alternativa A. Então, observe se vocês também responderam no caderno de vocês o segundo quesito, a resposta correta é a letra A, que ficaria o quê? Cabelo e pupila negros ou negras. Então, a resposta... Então, o que é que a gente pode observar aqui? Então, de acordo com a regra de um adjuntado nominal, para os dois substantivos, cabelo e pupila negros é a única opção correta. Então, cabelo e pupila negros. Ou seja, a única opção alternativa aqui dessa letra seria a palavra negros. Por quê? Negras não poderia ser. Por que não poderia ser negras? Porque negras não concorda nem com cabelo e muito menos com pupila. Aí você pode dizer, mas a professora, pupila não é feminino e negras não é? Sim, mas pupila está no singular e negras está no plural. Então, a única forma, a única dessa opção que serve aqui, que a gente poderia colocar, é negros. Então, das duas opções, apenas uma. Por isso que a alternativa correta é a letra A. Se a gente for observar aqui abaixo, a letra B não é. Ó, veja só. Cabelo, cabeça e corpo. Aí você iria escolher essas duas alternativas. Ou monstruoso ou monstruosos. Monstruosos, ele poderia... Aqui, ó. Ele poderia servir para os dois, né? Para os dois. Mas monstruoso não. E aqui nós estamos a explicação da letra B. Eu vou passar logo a explicação geral para não demorar tanto o vídeo. Então, veja. Cabeça e corpo. Deixa eu grifar aqui, ó. Cabeça e corpo. Cabeça e corpo. Então, monstruoso ou monstruosos. Monstruoso concorda com corpo, que é o substantivo mais próximo, certo? E monstruosos concorda com cabeça e corpo. Então, são duas opções que servem. Então, você poderia colocar essas duas alternativas. Diferente da letra A, que você não poderia colocar as duas, apenas uma. Já a letra B, C, tem que calma e serenidade. Aí você iria completar calma e serenidade, invejável ou invejáveis. Então, veja só, invejável, ele concorda com serenidade. E invejáveis também concorda com calma e serenidade, ou seja, com as duas. Então, a letra C, essas duas opções da letra C seriam aceitas nessa alternativa. Eu tanto poderia dizer calma e serenidade invejável ou calma e serenidade invejáveis. Da mesma forma, a letra D, dentes e garras afiados ou dentes e garras afiadas. Afiados concorda com dentes e garras e afiadas concorda com garras, que é o quê? O substantivo mais próximo. E a letra E também da mesma forma. Galhos e tronco. Eu poderia colocar galhos e tronco. Seco ou secos. Seco concordaria com tronco, que é a palavra mais próxima, né? E secos concordaria com os dois, que seria galhos e troncos, certo? Então, a única dessas opções que não aceitaria as duas opções dadas é a letra A. Então, a resposta correta é a letra A. O terceiro e último quesito, assinale a alternativa que preencha a forma adequada
e correta as lacunas nas frases abaixo, respectivamente. Então, é igual à primeira questão, né? Então, primeiro, seguem o quê? A resposta correta, vamos logo dizer, a letra B, para ser mais rápido. Então, a letra B, seria preenchido a forma correta, a letra B, e ficaria como? Seguem anexas as cartas minhas, poesias para você. Polvo lula, fresca, observe, fresca, já voltando aqui à primeira questão, quando diz assim, seguem anexas, por que anexas? Porque não vem em anexo, então por isso que ele é flexionado a cartas. Quando diz polvo e lula, fresca, fresca, foi flexionado, passou para o feminino, foi por quê? Porque concordou com lula, o mais próximo, serão servidos no jantar. Para a matrícula para a matrícula é aí necessária a documentação pedido. Então, por que foi que necessário, vem da palavra necessário, né? Foi flexionado. Porque vem acompanhado com o nome, vem acompanhado com o artigo. Então, por isso que flexiona. Então, a resposta correta é a letra B. Então, veja se vocês responderem corretamente. Então, aqui tem a explicação de todas elas, justificativa das alternativas, que vocês podem observarem. A alternativa B, né, que é a correta, anexas, frescas e necessária. E aqui existe a explicação. A palavra anexo, por quê, né, dessa opção, a correta? A palavra anexo deve concordar com o substantivo a que se referem, que no caso foi poesias anexas às cartas. Essa outra, a palavra fresca deve concordar com o substantivo mais próximo, qual é? Lula, né? Então, lula fresca. Também estaria correto se concordasse com o substantivo polvo e lula frescos. E a última opção, que é a palavra necessária, deve concordar com o substantivo documentação. Por quê? Porque ele vem precedido do artigo A. Lembra que quando vem o substantivo anteposto, precedido, acompanhado com o artigo definindo o substantivo, a palavra necessário, ele torna-se você flexiona, muda, né? Agora, se não vier com a presença de um artigo, então não muda, fica necessário. Agora, se vier acompanhado com o artigo, tem que mudar, certo? Então, pronto, minha gente. Então, essa é a resposta. Voltando aqui, a resposta correta do terceiro é a letra B. A resposta da segunda questão, nós temos a letra A. E a resposta do primeiro quesito, né? Nós temos também a alternativa A, certo? Então, espero que vocês tenham acompanhado, né? E feito essas observações, refletindo sempre nas regras gramaticais. Até a próxima.